Tenho para mim que talvez uma das maiores demandas de informação que tem sido buscadas com os advogados, principalmente o advogado que trabalha na área previdenciária, é a questão do auxílio emergencial. Como funciona, como faz para receber, o que, que eu faço quando eu tenho o meu pedido negado. A gente se vê, na verdade, como um meio de auxílio a essas pessoas, também para tirar essas dúvidas com relação ao auxílio emergencial. E também nos abre o olho para uma questão que talvez nem nós, advogados, tínhamos consciência. Né? A gente sabe que o governo já se viu surpreso com isso, pelo menos são essas as declarações que a gente vê na mídia. Né? Mas é a questão da quantidade de pessoas na informalidade e invisíveis ao governo por conta disso. Também nos faz pensar no quão importante é esclarecer ao nosso público, a deixar claro às pessoas que nos procuram o quão importante é fazer contribuições ao INSS. Porque no caso dos auxílios emergenciais, uma coisa que eu tenho prestado bastante atenção e observado por conta disso, é que a maioria das pessoas que buscam o auxílio emergencial, que tem alguma dúvida com relação a isso, na verdade estão informais, mas não existem não fazem nenhum tipo de contribuição previdenciária, o que lhes afasta completamente, ou pelo menos com relação aos benefícios previdenciários mais comuns, de aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, benefícios que são relacionados a fatores de doença. Então essas pessoas perderam já a qualidade de segurado. Se alguma coisa acontecer com elas, elas não terão direito a um benefício de auxílio-doença, por exemplo. Se vier a faltar essa pessoa, a família não vai ter o direito ao benefício de pensão por morte. Então, isso nos mostra o quanto é importante levar a essas pessoas um conhecimento maior com relação à necessidade, com relação à importância da contribuição previdenciária para que ela esteja resguardada, se mantenha afiliada ao INSS e esteja resguardada para alguma eventualidade de doença, de falecimento, enfim, que pode vir a acontecer no futuro. Mas, com relação ao auxílio emergencial, uma coisa que eu tenho observado, né, e algumas pessoas, alguns outros advogados com quem eu mantenho algum tipo de contato, também já me informaram que é um questionamento comum e recorrente, é com relação ao fato da negativa da Caixa, né, na avaliação da concessão desse auxílio emergencial. Isso já era alguma coisa de se esperar, né, porque a gente está falando em milhões de encaminhamentos, então em milhões de análises. Então era previsto que algumas questões fossem passar batidas, algumas avaliações fossem ser feitas de forma equivocada. Então é sabido que alguma coisa de equívoco administrativo ocorreria. O que cabe fazer nessas situações? Se a avaliação da documentação mostrar, e do perfil daquela pessoa, do grupo familiar, mostrar que ela tem direito ao benefício, seguindo as regras previstas na legislação que criou esse auxílio emergencial, é possível se ingressar com uma demanda judicial para se ver concedido esse benefício de auxílio emergencial para esse indivíduo. Né? E como proceder nesse requerimento? Ao ingressar com uma demanda judicial que tenha por objetivo a concessão do auxílio emergencial, é importante que se preencha alguns requisitos de documentação. Por exemplo, é indispensável que se comprove documentalmente a informalidade do trabalho. Como é que eu faço isso? Eu demonstro que essa pessoa não tem registro na carteira de trabalho, demonstro de alguma forma que ela executa uma atividade profissional de forma informal, sem contribuições ao INSS, por exemplo, ou mesmo com contribuições, né? Porque aí eu posso ter acesso ao relatório de contribuições através do meu INSS, anexar essa documentação. Eu preciso comprovar qual é o rendimento do grupo familiar desse cidadão, quais são os componentes desse grupo familiar. E uma coisa que eu entendo extremamente pertinente é anexar a esse pedido uma declaração do indivíduo demonstrando quais são os requisitos, ou demonstrando, melhor dizendo, que ele preenche os requisitos para a concessão.
né? Mais ou menos no mesmo formato em que era feita a autodeclaração pelo aplicativo, esclarecendo qual é a atividade, qual é o ramo de atividade informal que ele segue, esclarecendo qual é o rendimento que ele tem, enfim, montando uma declaração como se fosse uma autodeclaração, como se fosse não, porque é realmente uma autodeclaração desse indivíduo, dizendo qual é a profissão, qual é o grupo familiar e assinando a punho essa declaração. Isso anexando ao processo com um pedido embasado, obviamente, né, uma petição que embase esse direito, eu entendo que é possível o requerimento de uma liminar para a concessão desse auxílio emergencial, porque estão preenchidos os requisitos para a concessão. O direito, obviamente, está previsto na legislação que criou o auxílio emergencial. Então, você faz o pedido de liminar baseando esse requerimento primeiro de tudo, no perigo da demora, né? A gente sabe que é requisito importante, a gente tem que esclarecer que o perigo da demora dessa decisão pode ser deveras prejudicial a esse indivíduo. E isso é um fato notório, uma vez que essa pessoa não está conseguindo trabalhar, mas é preciso se demonstrar essa situação, esclarecer de fato essa fundamentação, né, esse direito dele, ou melhor dizendo, esse perigo da demora na concessão do benefício, e também a demonstração da fumaça do bom direito, né, que é a própria documentação que você anexa, sobretudo essa declaração. Porque você verifica que a legislação que prevê, que estabeleceu o auxílio emergencial, ela fala sobre a autodeclaração preenchida. E isso não significa em nenhum momento a necessidade de demonstração para a concessão do benefício de documentação que comprove fatalmente esse direito. A autodeclaração, então, por si só seria uma informação indispensável, ao meu ver, no meu pensamento, à concessão do direito. Então, juntados esses documentos, apresentados esses documentos ao juiz, feito o requerimento demonstrado de que a demora na decisão judicial pode ser prejudicial a esse indivíduo, demonstrado que você tem um início de prova, que você tem base de prova que demonstre o direito desse seu cliente, eu entendo que é possível a concessão de liminar para se ver adquirido o direito ao recebimento do auxílio emergencial.